Por que algumas pessoas escolhidas se afastam da igreja? O que pode levar alguém que já sentiu o poder de Deus a se distanciar da sua casa espiritual? Em Hebreus 3:12, encontramos uma advertência clara. Cuidem, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração pecador e incrédulo que os afaste do Deus vivo. Essa passagem mostra que o afastamento quase nunca acontece de imediato. Muitas vezes, ele começa com pequenas fissuras na fé, alimentadas por desilusões, feridas que não foram curadas e expectativas frustradas. Hoje, vamos explorar como até mesmo os escolhidos podem perder o caminho, não por falta do chamado, mas por falta de enraizamento. Vamos mostrar como reconhecer as causas ocultas que esfriam o amor por Deus e o que fazer para voltar ao centro da sua vontade. Você está preparado para descobrir o que Deus reservou para você? Quando alguém experimenta pela primeira vez o amor de Deus, uma mudança profunda acontece por dentro. Surge uma chama que aquece, uma luz intensa que ilumina todas as áreas da sua vida. As lágrimas escorrem sem motivo. As louvações vêm com facilidade. E o desejo de estar no templo de Deus torna-se quase irresistível. Muitos chamam isso de primeiro amor. Aquele momento maravilhoso em que tudo o que é espiritual ganha sentido e a comunhão com o Criador é tão real quanto o ar que respiramos. Porém, com o passar do tempo, algo muda. A emoção diminui, a rotina se instala e a sensação que antes era de alegria intensa se transforma em uma obrigação pesada. O coração vai se resfriando sem que a pessoa perceba, até que um dia, sem explicação, ele simplesmente desaparece. Esse processo não acontece de repente, mas de forma tão sutil que muitas vezes passa despercebido, até que a distância entre a pessoa, Deus e a igreja se torna enorme. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, o Senhor faz uma crítica forte à igreja de Éfeso, afirmando: Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa frase não indica uma rebelião explícita ou uma apostasia clara, mas sim uma perda silenciosa, uma desconexão emocional e espiritual, que ocorre mesmo quando as pessoas continuam frequentando os cultos, servindo e aparentando devoção. Entretanto, o coração já não está presente. Muitos dos escolhidos, aqueles que Deus separou antes mesmo do nascimento, passam por essa fase sem entender o quanto ela é grave. Pensam que é normal sentir-se desanimado, ou que tudo é apenas uma fase passageira. Contudo, por trás dessa apatia pode estar uma das estratégias mais eficientes do inimigo: apagar o fogo do espírito aos poucos até que ele se extinga completamente. No segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo orienta seu discípulo dizendo: Por isso te exorto a despertar o fogo do dom de Deus que está em ti. Essa advertência revela que o fogo pode morrer se não for constantemente alimentado. Um fogo sem combustível se apaga e um coração sem comunhão se resseca. Conheço pessoas que passaram por isso pessoas verdadeiramente tocadas pelo Espírito de Deus. Indivíduos que profetizavam com intensidade, que choravam em cada oração, que levantavam suas mãos com uma paixão capaz de contagiar todos ao redor. E hoje, ao observá-los, resta apenas um vestígio do que foram um dia. Já não oram, não frequentam mais encontros, não discutem sobre Deus. Quando você pergunta o que aconteceu, as respostas são vagas. Me distanciei sem perceber. Comecei a trabalhar demais. Fiquei desapontado com algumas situações. Senti que não era mais a mesma coisa. No entanto, se você cavar mais fundo,
sempre encontra a raiz do problema. Eles pararam de alimentar sua relação com Deus. A chama do primeiro amor não se mantém sozinha. O entusiasmo inicial não basta para sustentar uma caminhada espiritual sólida. Assim como em qualquer relação humana, é necessário cultivar a conexão diariamente, também na nossa relação com Deus. Isso é fundamental. Jesus declarou em João 15:5: "Sem mim, nada podeis fazer." Essa frase é mais que um alerta. É um convite para permanecermos firmes, para não abandonarmos, para não negligenciarmos essa intimidade que nos transforma de dentro para fora. Porém, quando a oração se torna eventual, quando a Bíblia vira apenas um objeto decorativo na estante, quando a adoração é substituída por entretenimento, o coração começa a se afastar, mesmo que os pés continuem na igreja. Existe uma parábola que ilustra essa realidade com grande clareza. Em Mateus 25, Jesus narra a história das 10 virgens. Todas faziam parte do mesmo grupo. Todas aguardavam o mesmo momento. Todas as esposas tinham lâmpadas, porém, apenas 5 deles levaram óleo extra. As outras 5, no momento decisivo, perceberam que suas lâmpadas haviam se apagado. O óleo simboliza a presença do Espírito Santo, a intimidade com Deus e a comunhão constante. Aqueles que não se prepararam foram excluídos, não por serem maus, mas porque dormiram e não cuidaram do fogo em suas lâmpadas. Isso acontece com muitos escolhidos. Começam bem, porém não perseveram. Iniciam com entusiasmo, mas não desenvolvem profundidade. Quando enfrentam os momentos sombrios, percebem que não têm o suficiente para se manter firmes. Em minha caminhada, já vi jovens inflamados pelo amor de Deus que enchiam auditórios com seus testemunhos, mas que hoje se refugiam em ideologias que negam seu Salvador. Encontrei mulheres devotas na oração que clamavam por horas e atualmente vivem desconectadas, aprisionadas em rotinas vazias. O que aconteceu com essas pessoas? Perderam sua vocação? Será que Deus os rejeitou? Na verdade, não. Seu fogo apagou-se porque não o protegeram. Confiaram apenas na emoção inicial e negligenciaram a disciplina do crescimento espiritual. O apóstolo Paulo explica claramente em Gálatas 3:3. Tão tolos sois, tendo começado pelo Espírito. Agora quereis acabar pela carne. Este versículo nos enfrenta com uma verdade importante. Um começo glorioso não assegura um final vitorioso, se não aprendermos a continuar no Espírito. O primeiro amor necessita ser cultivado com dedicação e propósito constante. Não basta apenas concordar, é preciso continuar firme. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, somos incentivados a perseverar. Vocês precisam manter o esforço a fim de que, ao cumprirem a vontade de Deus, alcancem as promessas que Ele preparou. Muitas pessoas se afastam não porque perdem a fé, mas porque param de insistir. O cansaço, a decepção e as distrações do mundo conspiram para apagar a chama interior. Sem vigilância, o escolhido pode se afastar da igreja como jamais imaginou. Jesus, durante sua passagem pela terra, testemunhou esse tipo de abandono. No Evangelho segundo João, capítulo 6, após ensinar palavras profundas e desafiadoras, muitos discípulos se afastaram. O versículo 66 relata que desde então, muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Eles não eram apenas curiosos ou simpatizantes, mas discípulos que tinham caminhado com ele, visto milagres e ouvido seus ensinamentos. Contudo, quando a mensagem tornou-se difícil de aceitar e a emoção deu lugar à exigência, decidiram se afastar. Essa situação é comum ainda hoje. Enquanto tudo é novo, emocionante e sentimental,
existe presença constante. Porém, quando Deus começa a pedir profundidade, caráter e maturidade, o interesse diminui. É fundamental compreender que Deus não nos convida a uma experiência emocional passageira, mas sim a uma relação viva, constante e sólida, que demanda esforço, perseverança e sacrifício. A fé não é um evento momentâneo, e sim uma jornada na qual haverá períodos de silêncio e vazio onde nada será sentido. Lágrimas aparecem quando a adoração parece não mover nada. Contudo, é justamente nesses instantes que o amor verdadeiro se revela, não quando tudo está claro, mas quando seguir Cristo exige uma convicção maior que a emoção. A igreja não é perfeita, e muitos eleitos esfriam porque idealizaram a comunidade de fé. Esperavam perfeição, amor constante e atenção sem limites. Quando isso não aconteceu, sentiram-se decepcionados. Mas a igreja nunca foi o destino final, mas o caminho. O destino verdadeiro é Cristo. Embora a comunidade possa falhar, ele nunca falha. O Salmo 73, versículo 26, nos lembra que minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Apegar-se a essa verdade mantém o fogo aceso, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Já conversei com pessoas que disseram: não sinto mais o mesmo que antes. E sempre respondo que o amor maduro não está baseado em sentimentos, mas em decisão. Deus não quer adoradores apenas emocionais. Ele quer discípulos dedicados. Esse compromisso exige seguir Cristo mesmo quando a alma está vazia. David viveu seus momentos mais sombrios e nunca deixou de louvar. No Salmo 42, versículo 5, ele questiona: por que te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Essa é a atitude que mantém o fogo da fé vivo. Muitos eleitos que hoje estão distantes não se afastaram por vontade própria, mas porque não sabiam como permanecer firmes. Ninguém lhes ensinou que depois da emoção vem a construção, que após o encontro surge o trabalho diário, que seguir Cristo significa carregar a cruz e não somente desfrutar a glória. Jesus declarou isso claramente em Lucas 9, capítulo 23, versículo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Essa é a realidade que muitos nunca ouviram, e quando confrontados com o peso da responsabilidade, escolheram se afastar. Porém, nada está perdido. Se estás lendo isto e sentes que tua chama se apagou, há esperança. Deus não desistiu de ti. Ele não esqueceu o teu chamado. O fogo pode reacender. O Espírito Santo pode soprar de novo sobre as brasas do teu coração. Basta retornar, não às emoções passadas, mas à comunhão diária, à palavra, à oração, ao arrependimento sincero. O mesmo Deus que te chamou é fiel para restaurar-te. Em Isaías 42, capítulo 3, há uma promessa que se confirma repetidamente. Não quebrará a cana já castigada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Se ainda há algum fumo, se existe uma centelha, ele pode reacender teu fogo outra vez. O primeiro amor não é apenas uma fase, mas uma decisão constante. Os escolhidos não estão destinados a viver de lembranças, e sim de uma relação contínua. Mesmo que o caminho tenha sido difícil, mesmo que o fogo pareça extinto, se optares por retornar, se escolheres permanecer, perceberás como Deus voltará a te usar, a te falar, a te mover. Quando um eleito decide voltar, o céu se emociona e a história muda.
O sofrimento que nasce dentro da igreja não é um sofrimento comum. Tem uma profundidade única, uma marca invisível aos olhos, mas que alcança a alma de forma profunda. Quando as feridas vêm do mundo, o crente sabe como reagir. Contudo, quando o machucado surge daqueles que oram ao seu lado, que cantam suas canções e declaram amar você com o amor de Cristo, o impacto se torna muito mais difícil de compreender. A traição espiritual deixa feridas que muitas vezes se disfarçam de indiferença, mas no fundo são gritos silenciosos de um coração partido que não sabe como continuar amando onde foi ferido. Esse tipo de dor tem sido uma das razões mais fortes para muitos escolhidos se afastarem da igreja. Não porque tenham perdido a fé em Deus, mas porque perderam a confiança nas pessoas ao seu redor. Jesus experimentou isso pessoalmente. Foi traído com um beijo e, mesmo sabendo o que iria acontecer, é chocante pensar que um dos 12, aquele que partilhava o pão e absorvia cada ensinamento, tornou-se o instrumento da sua entrega. No relato de Lucas, capítulo 22, versículo 48, Jesus disse: Judas, com um beijo você entrega o Filho do Homem. Essa traição tão íntima, tão próxima, não é diferente do que muitos enfrentaram dentro do corpo de Cristo. Pessoas que confiaram nos seus líderes, abriram o coração buscando apoio, serviram com fervor apenas para serem silenciadas, ignoradas, julgadas ou expostas. A ferida que vem de dentro do próprio meio é a mais dolorosa e difícil de curar. A dor interna é sentida com uma intensidade única porque desmonta as defesas espirituais. No livro de Zacarias, capítulo 136, é anunciada uma cena que também reflete essa realidade. Se alguém perguntar, que marcas são essas nas tuas mãos? A resposta será: fui ferido na casa dos meus amigos. Sofrer na morada dos amigos é um golpe profundo na alma. Uma sensação de traição no lugar onde se esperava encontrar consolo, restauração e verdade. Mesmo que essas feridas não deveriam ser causa para afastar-se de Deus, para muitos se tornam, pois embora Deus jamais falhe, aqueles que o representam podem falhar. Quando isso acontece, confusão invade o coração. Algumas pessoas entraram no templo em busca de cura e saíram carregando um peso maior do que trouxeram consigo. Procuraram conforto e encontraram julgamento. Aguardaram misericórdia e depararam-se com o legalismo. O que deveria ser um refúgio para a alma transformou-se em um tribunal. Essas experiências, apesar de não anularem a essência da fé, mancham a visão de Deus no coração daqueles que ficaram feridos. Eles se perguntam se é possível que o amor divino habite em pessoas capazes de ferir de forma tão fácil. Questionam se ainda vale a pena fazer parte de uma comunidade onde se sentiram invisíveis ou rejeitados. No livro de Ezequiel, capítulo 34, Deus pronuncia uma palavra severa contra os pastores de Israel. Diz que existem pastores que cuidam apenas de si mesmos. Não deveriam os pastores cuidar do rebanho? Essa denúncia revela a responsabilidade e o cuidado que se espera daqueles que guiam o povo. O texto prossegue no versículo 4. Vocês não fortaleceram os frágeis, nem cuidaram dos enfermos. Não vendaram a perna quebrada, nem retornaram ao redil as que estavam desviadas. Tampouco buscaram as perdidas, mas dominaram-nas com rigor e violência. Essa acusação revela que o Senhor não ignora o abuso espiritual. Ele percebe quando suas ovelhas são maltratadas por quem deveria protegê-las e promete julgamento para esses líderes infiéis. Ao mesmo tempo, é um convite para que o ferido entenda que seu sofrimento não foi esquecido. Deus conhece a situação e nunca ficou em silêncio diante da injustiça. Mesmo assim,
Quando a ferida está recente, o mais fácil é fugir, afastar-se do templo, deixar de atender às mensagens e calar a voz que quer retornar. Surge uma desconexão emocional que nem sempre é reconhecida como tal. O coração se endurece não por rebeldia, mas como um modo de defesa. Prefere-se o distanciamento a arriscar outra dor. Porém, essa separação gradual afeta tarde ou cedo a vida espiritual. A fé que antes florescia em meio à comunidade começa a definhar na solidão. O que antes era fonte de vida torna-se recordação dolorosa. A alma, criada para viver em comunhão, começa a sentir vazio. Hebreus 12:15 alerta. Observem atentamente para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, pois pode surgir uma raiz amarga. A amargura funciona como um veneno que não atinge apenas quem aguarda, mas que se espalha e contamina aqueles ao redor. Muitas vezes, essa raiz amarga nasce de uma ferida que não foi bem cuidada. Quando a dor não é entregue diante de Deus, ela se torna ressentimento. A injustiça que não é colocada em oração se transforma em motivo para afastamento. E o coração ferido que não encontra cura acaba justificando sua distância como se fosse um ato de integridade espiritual. Contudo, não há recuperação fora da presença divina. Mesmo que a igreja tenha sido o ambiente onde a ferida surgiu, ela também é o local em que a restauração pode começar. Em meio às suas imperfeições, Deus continua utilizando seu corpo para conceder graça. No segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 18, aprendemos que Deus nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo e nos concede o ministério da reconciliação. Esse chamado não se dirige apenas ao mundo exterior, mas também deve ocorrer dentro da própria comunidade. Onde houve divisão, precisa haver reconciliação. Onde houve rejeição, deve existir acolhimento. Embora nem todos correspondam a essa vocação, o propósito original permanece firme. A igreja é chamada a ser um espaço de reconciliação e não de exclusão. Muitos escolhidos não se afastam por querer abandonar Deus, mas porque não encontraram na estrutura religiosa lugar para expressar sua dor, porque suas dúvidas foram negligenciadas e porque o seu processo pessoal não foi acolhido. A autenticidade de muitos foi subestimada ao serem rotulados como rebeldes. No entanto, Deus conhece o profundo interior de cada alma. Ele entende quando alguém se afasta por dor e não por culpa. Reconhece que o distanciamento pode ser fruto do abandono e não da indiferença. Por isso, no seu amor, Deus nunca deixa de procurar. Tal como o bom pastor que deixa as 99 para buscar a ovelha perdida, ele continua chamando os que se afastaram, dizendo: venha, ainda há espaço para você. No capítulo 15 de Lucas, Jesus conta a história do filho que decidiu deixar a casa do pai. Embora a parábola destaque o retorno do filho, não podemos ignorar o motivo pelo qual ele partiu. Não foi por ódio ao pai, mas porque acreditava que viver distante seria melhor. Muitos escolhidos sentem isso também. Não odeiam Deus, porém pensam que podem seguir sem o peso da estrutura religiosa que os feriu. Contudo, a fome espiritual retorna. A necessidade se manifesta e, no meio da dor, surge o desejo de voltar. Para que o retorno aconteça, é necessário que exista espaço, e para haver espaço é indispensável a graça verdadeira. Não uma graça superficial, mas aquela que cura sem ignorar o sofrimento. A restauração começa pelo reconhecimento e não pelo esquecimento. Deus não exige que o ferido finja que nada aconteceu, mas que entregue sua carga. Como Jesus declarou em Mateus 11:28, venham a mim
todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Este convite é dirigido a todos, mas especialmente àqueles que têm sofrido. Feridos na casa do Pai, encontram uma promessa de descanso, não porque as situações mudem imediatamente, mas porque a presença divina cura o que ninguém mais pode curar. Em Jeremias 30, versículo 17, está registrada uma promessa que continua atual. Eu trarei cura para você e sararei as suas feridas, diz o Senhor, porque você foi chamada rejeitada, dizendo que esta é Sião, que ninguém se lembra. Mesmo quando as portas estão fechadas pelos outros, Deus abre as suas. Quando o esquecimento parece prevalecer, Ele permanece atento. Apesar da rejeição ter deixado marcas profundas, o amor divino pode restaurar a identidade perdida. Retornar à igreja não significa voltar exatamente ao lugar onde a dor aconteceu. Muitas vezes envolve encontrar uma nova comunidade, mas, acima de tudo, reconciliar-se com o plano de Deus. Ainda que a instituição falhe, o corpo de Cristo continua sendo o meio pelo qual sua glória se manifesta na terra. Efésios capítulo 4, versículo 16. Ensina que todo o corpo, bem estruturado e unido, cresce pela cooperação de cada membro segundo sua função, edificando-se em amor. O crescimento espiritual não acontece isoladamente. Ele acontece em comunidade, uma comunidade imperfeita, porém indispensável. O chamado de Deus para os escolhidos não se altera por causa de uma ferida. O seu propósito permanece vigente e, mesmo que a dor tenha silenciado por um tempo, ele continua falando, esperando e preparando o caminho para o retorno. Essa mensagem traz esperança para quem já sofreu, mostrando que há sempre um novo começo quando se confia no amor restaurador do Pai. Porque onde o homem falhou, Deus jamais fracassou. E onde antes havia decepção, Ele deseja trazer revelação, não sobre uma estrutura qualquer, mas sobre o seu amor inquebrável. Pois além da ferida, do silêncio e da distância, ainda existe um lugar garantido na casa do Pai. O chamado divino é verdadeiro e muitos o sentem intensamente desde os primeiros passos na fé, experimentando uma clareza profunda, uma convicção de terem sido tocados, separados e destinados a algo muito maior. No entanto, esse chamado genuíno precisa de fundamentos firmes e raízes profundas para se sustentar. Até mesmo os eleitos mais ardentes podem se afastar, não porque perderam o propósito, mas porque nunca aprenderam a mantê-lo. É como uma árvore sem raízes fortes em solo firme. Pode crescer rapidamente, mas diante da primeira tempestade acaba caindo. Isso acontece com os que constroem sua fé apenas sobre emoções, sem o alicerce da formação. Jesus falou sobre isso com sabedoria em Mateus 13, ao mencionar a semente que caiu em solo pedregoso. Ela não tinha raiz, era passageira, e ao surgir a aflição ou perseguição por causa da palavra, ela tropeçava. Essa semente representa muitos que recebem a palavra com alegria, que choram no altar e testemunham com fervor, mas nunca foram discipulados. Eles desconhecem as Escrituras, não compreendem a doutrina e não foram instruídos na profundidade do caráter cristão. Assim, quando chegam os momentos difíceis, não possuem forças para resistir. O entusiasmo por si só não é suficiente. A fé necessita de uma estrutura sólida, e sem ela o peso do chamado torna-se insuportável. O profeta Oséias já alertava isso ao afirmar que seu povo foi destruído por falta de conhecimento, conforme Oséias 4, 6.
Não é que Deus não os tivesse chamado, mas sim que não foram devidamente preparados. Sem preparação, o chamado acaba se confundindo e quase se perdendo completamente. No livro de Hebreus, capítulo 5, o autor expressa uma crítica forte àqueles que, mesmo depois de tanto tempo, ainda não amadureceram. No versículo 12, está escrito que, apesar do tempo decorrido, eles ainda precisavam ser ensinados novamente sobre os princípios básicos das palavras de Deus, além de continuarem dependentes de ensinamentos simples, como leite em vez de alimento sólido. Essa falta de maturidade espiritual não é apenas uma falha individual, mas também um reflexo de um sistema que frequentemente valoriza o espetáculo em detrimento da edificação. É comum celebrar o dom espiritual, mas ignorar o desenvolvimento do caráter, aplaudir o carisma e esquecer a importância da base doutrinária. Quando isso acontece, a queda é certa. O discipulado é um processo lento, intencional e exigente. Não é algo popular ou que atraia multidões, mas é fundamental. Sem ele, os escolhidos não sabem como enfrentar o sofrimento. Não têm clareza para distinguir a verdade do erro, nem aquela perseverança que permanece quando as emoções desaparecem. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender e orientar. Corrigir é fundamental para ensinar justiça, a fim de que o homem de Deus fique completo, totalmente apto para toda obra boa. Essa preparação não acontece de forma automática. Requer estudo, reflexão, confronto e orientação espiritual. Sem esses elementos, a fé se torna uma experiência frágil, vulnerável a crises, desilusões ou doutrinas falsas. Muitos eleitos afastaram-se da igreja não por vontade de pecar, mas porque não souberam como se manter firmes. Desconheciam a força da oração contínua, a disciplina do jejum, o valor da comunhão e a necessidade de um conselho sábio. Pensavam que consentir era suficiente, que apenas a paixão bastava. Contudo, a realidade espiritual é mais complexa. A batalha espiritual é verdadeira. E quem não foi treinado não consegue resistir. Efésios capítulo 6, versículo 11, ensina: vistam toda a armadura de Deus para poderem permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura não é herdada, mas adquirida, construída dia após dia na intimidade com Deus, no conhecimento da sua palavra e na obediência prática. Quando essa formação falta, até o mais fervoroso pode ser derrotado. Jesus passou 30 anos preparando-se para um ministério que durou apenas 3. Não houve pressa, nem improvisação. Ele foi moldado na obediência, no aprendizado e no silêncio. Hebreus capítulo 5, versículo 8, declara que, embora fosse seu filho, por meio do sofrimento, aprendeu a obedecer. Essa é uma lição poderosa para quem deseja seguir esse caminho. Eleito. O chamado não é apenas para agir, é para existir. E existir conforme Cristo exige tempo, disciplina e preparo. Sem esse percurso, a fé torna-se frágil, vulnerável, superficial. Um erro frequente no corpo de Cristo foi substituir o discipulado por eventos. Acreditamos que uma conferência pode suprir anos de aprendizado, que uma experiência intensa pode tomar o lugar da meditação constante. Contudo, o reino não é erguido sobre sensações passageiras, mas sobre bases firmes. Paulo compreendia isso. Por isso escreveu em 1 Coríntios 3, 10 a 11: Eu,
como arquiteto habilidoso, lancei o alicerce e outro constrói sobre ele. Entretanto, cada um deve cuidar de como edifica acima, pois ninguém pode colocar outro fundamento que não seja o que já está posto, qual seja Jesus Cristo. A base não é uma emoção, é uma pessoa. Não é um acontecimento, é uma vida. E conhecer Cristo não acontece num instante. Trata-se de um caminhar diário. Quando esse caminhar não é ensinado, o resultado é um exército de eleitos confusos, inseguros, feridos pela própria ignorância. Muitos começam a misturar conceitos, adotar ideias contrárias à fé, justificar suas escolhas com argumentos que parecem espirituais, porém não têm respaldo bíblico. A falta de preparo os torna presas fáceis. Em Efésios 4:14, Paulo alerta sobre aqueles que são levados por todo vento de doutrina, por artimanhas de homens que, para enganar, empregam com astúcia os truques do erro. Esse desequilíbrio resulta diretamente de uma fé sem bases firmes. Quando essa fé vacila, o próximo passo é o afastamento. Não é por acaso que os apóstolos dedicavam tanto tempo à instrução. O próprio Jesus, após a ressurreição, não iniciou com milagres, mas com explicações bíblicas. No caminho para Emaús, segundo Lucas 24º capítulo, ele caminhou com 2 discípulos desanimados, e em vez de uma demonstração espetacular, começou a esclarecer as Escrituras desde Moisés até os profetas. O texto relata que seus corações ardiam enquanto ele falava, não por um milagre, mas devido à revelação espiritual. Esse fogo interior é o que sustenta a fé a longo prazo, não a emoção passageira, mas o que nasce da compreensão profunda. A formação não pode ser deixada de lado. Ela é a base que permite que o chamado se desenvolva plenamente, o alimento que mantém vivo o espírito durante tempos difíceis e a luz que orienta mesmo quando tudo parece obscuro. O Salmo 119, verso 10, expressa isso claramente. Palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Sem essa luz, a direção torna-se incerta. Muitos escolhidos que hoje estão distantes caminharam no escuro, pois nunca lhes ensinaram a discernir. Não compreenderam os sinais dos tempos. Ninguém os guiou além das primeiras experiências. A igreja possui uma tarefa que não pode ser evitada: formar verdadeiramente, não apenas entreter ou emocionar, mas educar integralmente, porque somente o processo de formação permite que o escolhido amadureça, resista, cresça e cumpra seu propósito. Em Colossenses 1, versículo 28, Paulo afirma que anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem com toda a sabedoria para apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Este é o critério, não a popularidade, nem a aparência, mas a perfeição em Cristo. Para alcançá-la, é essencial ensinar, corrigir, confrontar e edificar. O distanciamento dos escolhidos nem sempre é uma desistência consciente. Frequentemente, resulta de uma construção fraca. Um edifício mal feito não se revela em dias ensolarados, mas sim durante tempestades. E as tempestades chegam, crises chegam, perguntas difíceis aparecem. Quando só há emoção, não há respostas, apenas frustração, vazio e uma fé que parece insuficiente. O coração se cansa, a mente se confunde e os pés se afastam, não por falta de amor, mas por falta de raiz. A raiz é o que sustenta quando tudo treme, o que alimenta quando não há frutos, o que permanece quando o visível desaparece. Essa raiz se forma somente na intimidade, na leitura da palavra, no discipulado constante. Deus não chama para uma emoção passageira,
mas para uma transformação permanente que começa de dentro para fora. Romanos 12, versículo 2, declara: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. O entendimento não se renova por meio de acontecimentos, mas sim pela verdade. Essa verdade precisa ser construída, ensinada e vivida. Para que os escolhidos não se afastem, é preciso mais do que um simples chamado. Eles necessitam ser capacitados. Precisam conhecer profundamente o Deus que os chamou, não apenas por meio da experiência, mas através da verdade revelada. Isso porque o inimigo não atua somente pela tentação, também se vale da confusão. Onde falta clareza doutrinária, surge um terreno fértil para a mentira. Quando a igreja retorna às suas raízes e volta a edificar com a verdade, os escolhidos encontram orientação. A chama se reacende, porém não por emoções passageiras, e sim por convicções genuínas. O coração se fortalece, não devido a aplausos, mas pelo firme compromisso, e a alma permanece inabalável não pela pressão do meio, mas pelo enraizamento em Cristo. Essa é a chave para a fé. Não basta nascer de novo, é necessário crescer. Não é suficiente ser chamado, é preciso ser formado. Somente assim o escolhido permanece. Somente assim, mesmo diante das tempestades, a construção se mantém firme. Somente assim a igreja se transforma no que foi destinada a ser: um pilar e um suporte da verdade. Um dos maiores equívocos que silenciosamente tem entrado no coração de muitos escolhidos é a ideia de que podem seguir a Deus sem a necessidade de congregar-se. Eles acreditam que a comunhão íntima com o Pai é o bastante e que a igreja, com suas estruturas, suas imperfeições e suas demandas, é um obstáculo desnecessário. É desse modo que, aos poucos, começam a se afastar. Às vezes, as pessoas buscam uma espiritualidade isolada, sem perceber que o plano de Deus nunca foi individualista. Desde o início, o desígnio divino sempre foi construir um corpo unido, e não partes desconectadas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, o apóstolo Paulo afirma: Vós, pois, sois o corpo de Cristo, e individualmente membros dele. O corpo só funciona plenamente quando está unido. Uma parte isolada pode manter sua forma por algum tempo, mas, sem estar conectada, inevitavelmente perece. Essa autossuficiência espiritual é uma ilusão sedutora, especialmente para aqueles que sofreram, ficaram desiludidos ou cansados das práticas religiosas. Eles querem manter a fé, mas segundo suas próprias condições. Desejam ouvir a voz de Deus, porém nos termos que lhes convém. Nessa tentativa de autoproteção, acabam se afastando do que os sustenta e fortalece. O inimigo nem sempre ataca de forma direta. Às vezes suas táticas são sutis. Se não consegue destruir a fé, tenta desligá-la da fonte que a alimenta. Um crente separado da comunidade perde não só proteção, mas também rumo e orientação. Em Provérbios capítulo 18, versículo 1, está o aviso: o homem que se afasta busca seus próprios desejos e está irritado contra todo conselho. Essa separação, muitas vezes vista como independência, na verdade é um distanciamento do plano divino. No Antigo Testamento, sempre que o povo de Israel se afastava da congregação, acabava em confusão, idolatria e queda. A tribo, o acampamento e o tabernáculo foram todos projetados para viver unidos, caminhar lado a lado, adorar em conjunto. Até no Novo Testamento, quando os primeiros seguidores foram cheios do Espírito Santo,
eles não se dispersaram individualmente, mas sim se encontravam diariamente em comunhão, compartilhando a alimentação e orando em harmonia. Atos 2, versículo 44, relata que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse padrão não era apenas uma escolha cultural, era uma necessidade espiritual. Com o passar do tempo, a ideia de se reunir tem sido vista mais como uma opção do que uma convicção profunda. Hoje, valoriza-se mais o acesso ao conteúdo espiritual do que a participação em comunidade. A mensagem pode ser ouvida de casa, o sermão assistido em vídeo e o louvor desfrutado com fones de ouvido. Porém, o corpo não se fortalece pela transmissão, mas sim pelo contato direto. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, afirma claramente: não abandonemos a nossa congregação como alguns fazem por costume, mas exortemo-nos uns aos outros, quanto mais porque vês que o dia se aproxima. A urgência desse chamado não está relacionada a uma agenda humana, mas à preparação espiritual. O dia do Senhor está próximo, e o isolamento não é uma escolha segura. O argumento mais frequente para justificar essa autonomia é a experiência pessoal com Deus. Disse que enquanto houver oração, leitura da Bíblia e boas intenções, não é necessário fazer parte de uma igreja. Contudo, as Escrituras nunca apresentam o crente como um indivíduo isolado, pois a fé se fortalece na comunhão e na união dos irmãos. A vida na fé está sempre entrelaçada com a experiência em uma comunidade de crentes. A correção fraterna, o fortalecimento mútuo, o serviço conjunto, a intercessão coletiva e o ministério dos dons são manifestados plenamente somente dentro de um convívio comunitário. Em Efésios 4,16, encontramos uma descrição vigorosa. Todo o corpo, bem coordenado e unido por todas as articulações que se ajudam mutuamente, conforme a atividade de cada membro, cresce para ir sendo edificado em amor. Esse crescimento amoroso não acontece isoladamente, mas surge da intercessão e da unidade do corpo. A autossuficiência espiritual resulta em outro problema grave: uma fé que deixa de prestar contas aos irmãos. Quando a comunidade falta, desaparece a correção. Sem pastores, não há direção. Sem irmãos, falta exortação. O crente passa a ser o juiz do próprio caminho, escolhendo o que quer obedecer e justificando o que prefere ignorar. A maturidade espiritual verdadeira não se avalia pela quantidade de conhecimento, e sim pela disposição em ser transformado por outros. Provérbios 27, 17. Ensina que o ferro afia o ferro, assim como o homem afia o rosto do amigo. Sem esse confronto saudável, a fé se torna uma jornada solitária e infrutífera. Deus nunca celebrou o isolamento do corpo de Cristo. Mesmo os profetas, chamados a missões solitárias, retornavam à comunidade. João Batista, que pregava no deserto, preparava o caminho para um povo renovado e unido em comunhão. Essa união é fonte de força e crescimento para todos que desejam caminhar juntos na fé. E Jesus, embora pudesse cumprir sua missão sem apoio humano, escolheu reunir um grupo, ensinar-lhes, conviver com eles e mostrar um exemplo de comunidade. Em João 17, durante sua oração sacerdotal, suplicou ao Pai para que todos fossem um assim como tu. Ó Pai, estás em mim, e eu em ti. A unidade não era apenas uma tática, fazia parte da glória divina. O isolamento prolongado, mesmo que disfarçado de espiritualidade, acaba gerando fraqueza. A fé torna-se subjetiva, focada em percepções, emoções e convicções pessoais.
Já não existe filtro, nem orientação pastoral, tampouco alinhamento com o corpo. Isso cria um terreno propício para erros, confusão doutrinária e autossatisfação. A palavra de Deus, sem o equilíbrio da comunidade, pode ser mal interpretada. Até o inimigo utilizou as Escrituras para tentar Jesus no deserto. Foi justamente o conhecimento correto e o discernimento que permitiram resistir. Contudo, muitos, quando estão sozinhos, não têm com quem confrontar o que acreditam estar recebendo, podendo se perder, acreditando que seguem a voz de Deus, quando na verdade seguem apenas sua própria voz. O afastamento progressivo da igreja nem sempre começa com uma decisão radical. Muitas vezes começa com pequenas desculpas, momentos em que se justifica a ausência, com argumentos que parecem razoáveis, mas que lentamente estabelecem um padrão de distanciamento. O coração começa a endurecer diante do chamado, sente desconforto com a correção e acaba preferindo a segurança do anonimato. Sem perceber, aquele escolhido que antes desejava servir, ensinar e estar próximo, atualmente se sente mais à vontade na distância. Não se trata apenas de um costume, mas de um propósito. Deus criou a vida cristã para ser vivida em comunhão. Não é possível crescer plenamente na fé sem a convivência constante com outros crentes. Até mesmo o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5 se revela nas relações com os outros. Amor, paciência, bondade, mansidão. Todos precisam de um contexto, de interação e até de atrito para florescer. Essas virtudes não podem ser exercidas a contento na solidão. A vida cristã não consiste somente em receber, mas, sobretudo, em doar. E esse ato de doar exige comunidade. Quem foi chamado por Deus não pode viver uma fé solitária e esperar prosperar. Independente da profundidade da revelação pessoal, sem comunhão, a fé perde sua força. O corpo necessita de todos os seus membros, assim como cada membro depende do corpo. Romanos 12, versículos 4 e 5, confirma isso. Como em um corpo temos muitos membros que desempenham funções diferentes, assim também somos nós muitos, mas formamos um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros. O texto é explícito. Não somos seres isolados, mas interdependentes. Essa interdependência não enfraquece, pelo contrário, fortalece. Retornar à igreja nem sempre é simples, especialmente após experiências de decepção ou dificuldades. Conflitos acontecem, mas o chamado não se anula por causa das falhas humanas. A orientação bíblica permanece vigente. Reunir-se não é uma simples sugestão, é uma necessidade essencial para a vida. O inimigo compreende isso e, por isso, tenta nos empurrar para o isolamento. Porque uma ovelha sozinha torna-se mais vulnerável. Uma ovelha afastada do rebanho reconhece facilmente a voz do pastor, enquanto uma ovelha sem grupo perde o rumo. João 10, versículo 27, lembra: Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Contudo, para seguir, é preciso estar próximo. Para obedecer, é necessário escutar. E para escutar, é fundamental permanecer no ambiente onde a voz é fortalecida e confirmada. A restauração da comunidade começa com a valorização da união do corpo. Não se trata de idealizar a igreja, mas de compreender que sua missão vai além das imperfeições humanas. A igreja é o local onde os dons são ativados, onde os fardos são divididos e onde a fé é fortalecida. É o espaço onde aqueles escolhidos encontram direção, proteção e propósito. Mesmo com suas falhas, permanece o plano de Deus para esta geração. A autossuficiência espiritual promete liberdade
mas encerra na solidão. Oferece independência, porém corta a ligação essencial. Promete profundidade, mas rejeita a comunhão. Sem comunhão, não há crescimento. Sem um corpo, não há função. E sem igreja, não há igreja. O chamado de Deus é pessoal, mas jamais privado. Ele está sempre ligado a uma comunidade, a um corpo e a uma missão coletiva. Essa conexão é fundamental para que o propósito divino se cumpra plenamente. Somente quando o escolhido compreende isso completamente, é capaz de se manter firme e resistir à ilusão do isolamento. Consegue vencer a falsa aparência de uma fé vazia e prospera, não sozinho, mas em comunhão com os outros. Os escolhidos não são imunes à batalha espiritual. Pelo contrário, seu chamado os torna alvos constantes do inimigo. Existe uma guerra silenciosa que acontece além do que podemos ver. Um confronto que não se baseia em forças humanas, mas em resistências internas, em ataques sutis e pressões invisíveis que tentam desviá-los do caminho certo. O inimigo entende o valor de quem foi separado por Deus. Ele sabe que se conseguir derrubar um deles, não estará afetando apenas uma vida, mas tudo aquilo que essa pessoa poderia transformar. Por isso, seus ataques são precisos, mirando não só o pecado evidente, mas também o desânimo, o desgaste e a dúvida silenciosa que começa a corroer por dentro. A Escritura não esconde essa realidade. Em Efésios 6:12, está claro que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governadores das trevas deste mundo e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa batalha não é apenas teórica, é uma experiência real que se manifesta por meio de pensamentos que paralisam, cargas que exaurem e ataques inexplicáveis pelo ponto de vista humano, mas que desgastam profundamente. Muitas vezes, justamente aqueles que demonstravam mais fervor, que se dedicavam com maior intensidade. Aqueles que desistem primeiro são justamente os que cedem mais rapidamente. Não porque tenham perdido a fé, mas porque a batalha se tornou tão intensa que não é possível enfrentá-la sem um apoio constante e alimento espiritual. Existem momentos em que o inimigo não precisa que o escolhido caia em um pecado escandaloso. Basta fazer com que ele duvide de seu chamado, que se sinta exausto emocionalmente, que carregue culpa por não alcançar suas próprias expectativas. Nessas horas, a confusão toma o lugar da clareza. A motivação perde força e a paixão começa a desaparecer gradualmente. O coração que antes ardia sente-se agora indiferente. A boca que proclamava permanece em silêncio. Embora a fé em Deus ainda exista, a chama do propósito começa a se apagar. O inimigo compreende que o cansaço pode ser tão mortal quanto o pecado. Por isso, ele ataca incessantemente, pois seu objetivo não é apenas fazer o escolhido tropeçar, mas sim anular completamente sua força e influência. Em 1 Pedro 5, versículo 8, a mensagem é clara. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o adversário, que anda como leão roncando, procura a quem devorar. Não se trata de um simples desvio no caminho, mas de uma intenção deliberada de destruir aqueles chamados para servir, liderar e influenciar, encontram-se no centro dessa ameaça. O inimigo não perde tempo com quem já está distante em sua caminhada. Seu foco está naqueles que representam perigo ao seu reino. Por manterem-se firmes, esses irão resgatar outros, libertar territórios e pregar com poder incomparável. Por isso, a tática dele é eliminar sua influência por dentro por meio do desânimo,
da confusão, do isolamento e do desgaste espiritual. Até Jesus, mesmo sendo perfeito, enfrentou o ataque direto do inimigo no deserto. O Evangelho segundo Mateus narra que após 40 dias de jejum, o inimigo se aproximou para tentar, não com coisas evidentes, mas com distorções sutis da verdade. O propósito não era apenas tentar o Filho de Deus, mas levá-lo a duvidar de sua identidade. A frase, "se és filho de Deus", foi repetida diversas vezes. Essa é a raiz de muitos ataques aos escolhidos. A dúvida sobre quem realmente são espiritualmente. Eles começam a questionar se realmente foram chamados, se Deus ainda está ao seu lado, se possuem algo a oferecer. E nesse questionamento, enfraquecem-se, porque quem perde a visão da própria identidade também perde o propósito da missão. O inimigo não tem poder de mudar o chamado divino, mas pode tentar convencer o escolhido de sua indignidade. Pode usar o passado para acusar, o presente para gerar confusão e o futuro para provocar medo. Pode ampliar os erros, distorcer as intenções e preencher a mente com pensamentos que não vêm do céu. Por isso, o apóstolo Paulo ensinou em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo, pois os pensamentos são o campo de batalha principal. Se o inimigo conseguir plantar os seus, acabará colhendo afastamento, frieza e derrota espiritual. Muitos que hoje estão passando por isso, com o passar do tempo, começaram a se afastar não por uma escolha direta, mas por um desgaste acumulado. Eles não foram derrotados de um único golpe, mas foram enfraquecendo lentamente até perderem a força para resistir. A oração foi se tornando menos frequente. As palavras já não saíam com o mesmo vigor. A adoração tornou-se automática e, sem perceber, a alma foi se entorpecendo. Nesse estágio, os ataques se tornaram mais eficientes, mais precisos, e o que parecia apenas uma pequena pausa transformou-se em um afastamento profundo. O inimigo não precisa que o escolhido se declare rebelde. Basta que ele pare de avançar, que perca a fé. Basta que permaneça indiferente. Porque uma chamada interrompida é tão inofensiva quanto uma que nunca foi feita. Por isso, cada tentativa de reerguer-se é combatida. Cada passo em direção ao altar é interrompido. Cada desejo de retornar é obscurecido por pensamentos de vergonha, fracasso e inutilidade. Mas o inimigo não tem a última palavra. Seu poder não é absoluto. Sua autoridade é limitada e só se fortalece quando não existe resistência. Santiago 4,7 revela a estratégia divina. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O poder do inimigo não pode prevalecer onde há uma entrega verdadeira a Deus. Mas essa entrega não acontece sozinha. É necessário reconhecer a batalha, compreender o processo, identificar as mentiras e se agarrar à verdade. É preciso voltar ao altar, mesmo quando tudo dentro de nós clama para não fazê-lo. Reclamar as promessas é necessário, mesmo quando a alma se sente completamente vazia. A batalha espiritual não se vence com força humana, mas sim através da verdade, da fé e da perseverança. Muitos escolhidos se afastaram não por falta de amor a Deus, mas por não compreenderem a dimensão da guerra que enfrentavam. Foram enviados para o combate sem estar protegidos com a armadura, sem discernimento e sem intercessão constante. Nesse estado, o inimigo encontrou terreno fértil para plantar confusão, desânimo e exaustão. Contudo, mesmo assim, Deus continua enxergando um filho,
Quando a chama parece apagada, ele não deixa de chamar, porque a escolha feita não se baseia na performance, mas no propósito eterno. O que Deus inicia, ele também conclui. O chamado divino não termina com a queda, não é cancelado pelo afastamento, nem revogado pelo silêncio. O que Deus revelou sobre um escolhido permanece válido, apesar das circunstâncias que parecem dizer o contrário. Em Romanos, capítulo 11, versículo 29, está claro que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Essa verdade sustenta até o coração mais cansado, o espírito mais apagado e aquele que acredita que a distância rompeu a ligação com o propósito divino. Mesmo que tenha se afastado, que não sinta mais o que antes motivava ou que se ache definitivamente derrotado, o chamado permanece intacto. Deus não apagou essa chamada, apenas espera que a pessoa retome o caminho com ele. Quando o escolhido se afasta, muitas vezes acredita que não há retorno possível. O peso da culpa, o acúmulo de falhas, a lembrança do que foi e já não é, transformam-se em uma barreira que impede imaginar um reencontro. Porém, nas Escrituras, o coração do Pai se revela diversas vezes como aquele que espera, que observa de longe e reconhece seu filho, mesmo quando ele chega coberto de poeira e fracasso. Lucas 15 apresenta essa cena com grande intensidade. Ainda distante, o pai o viu, sentiu compaixão, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Esse gesto não representa apenas um símbolo, é uma afirmação eterna da disposição de Deus em restaurar quem se desviou do caminho. A restauração não acontece de forma superficial, pois exige enfrentar aquilo que se perdeu, admitir o que foi negligenciado e demonstrar vontade para reconstruir. Tudo começa com o retorno, com esse primeiro passo rumo à casa do Pai. Mesmo que às vezes falte a força para voltar, a fé não depende de emoções completas, mas sim da obediência. Em Jeremias 3:22, ecoa o chamado divino: convertei-vos, filhos rebeldes, e sararei as vossas rebeliões. A convocação permanece aberta. Independentemente de quantas vezes se tenha ouvido ou quebrado promessas, enquanto houver vida, há esperança para atender ao chamado novamente. A história de Pedro exemplifica claramente esse princípio. Aquele que negou o mestre no momento mais difícil não foi rejeitado. Pelo contrário, recebeu uma chance de renovação. Essa narrativa reforça que o perdão e a restauração estão sempre ao alcance daqueles que decidem voltar, mesmo depois dos maiores erros e aflições. Jesus não o substituiu, não o expôs, nem o condenou. Ele o restaurou. João capítulo 21 mostra que após a ressurreição, o Senhor foi atrás de Pedro e fez uma pergunta que não carregava julgamento, mas tinha objetivo definido. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Essa pergunta não visava destacar seu erro, mas sim seu chamado. Pedro não foi reduzido à sua falha, foi reafirmado em sua missão. Cuida das minhas ovelhas, ordenou o Senhor. A tarefa continuava válida. Assim acontece com cada escolhido que se afastou. Deus não esquece o que confiou. Ele não ignora o potencial, nem apaga as promessas feitas. O inimigo quer fazer crer que não existe mais chance. Porém, a voz do céu continua a dizer: levanta-te, volta, ainda tenho planos contigo. Isaías 43. Confirma isso com força. Não temas, porque eu te resgatei. Te chamei pelo nome. Tu és meu. Essa certeza não muda com a queda, não enfraquece com a distância, pois está selada pela graça. Voltar não significa retornar ao mesmo local físico, mas sim
reativar-se na presença de Deus, reencontrar sua voz, reacender o fogo, restaurar a obediência. Não há lugar tão distante que o Pai não alcance. Não existe queda tão profunda que sua mão não possa erguer. Porque a fidelidade dele não depende das condições humanas, mas do seu caráter eterno. E se ele declarou que te escolheu, continua esperando que completes o que foi confiado. Quando um escolhido se afasta, o que está em risco não é apenas sua presença num lugar físico, mas toda a missão que lhe foi dada. Alinhamento com um plano divino que foi traçado antes mesmo da fundação do mundo. A igreja não representa o destino final, mas sim o ponto de encontro onde o chamado ganha forma, onde a identidade é confirmada e onde aquilo que Deus falou começa a se manifestar com propósito. Afastar-se nem sempre indica rebeldia. Às vezes resulta de uma luta interna que não foi compreendida, de um silêncio que não foi acolhido, de uma fé que não foi fortalecida no momento certo. Contudo, o mais grandioso não é ter caído um dia, mas sim poder retomar o caminho correto. A verdadeira restauração vai além de apenas voltar às práticas visíveis. Trata-se de recuperar a sensibilidade espiritual. Essa capacidade de ouvir a voz de Deus em meio ao barulho, de discernir sua direção, mesmo que a trilha pareça cercada por incertezas. O inimigo tenta aprisionar o escolhido em uma história de perda permanente, mas o céu fala no tempo futuro. Deus não permanece contando o que aconteceu, ele está escrevendo o que está por vir. Isaías 43, 18 a 19, expressa dessa forma: Não lembrem as coisas passadas, nem tragam à memória os acontecimentos antigos. Vejam que eu faço algo novo, que logo surge. Não percebem? Essa obra nova não depende da perfeição do passado, mas da disposição do presente. Deus não espera que o escolhido se transforme em alguém diferente para recebê-lo. Ele está esperando ser reconhecido como sempre foi. Um filho ou filha, separados com uma missão que ultrapassa o erro. Não há honra em fingir que nada aconteceu. A verdadeira honra está em levantar-se, sabendo que apesar de tudo, o que ele plantou continua vivo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, confirma com clareza: Estou convencido de que aquele que começou em vocês a boa obra, a completará até o dia de Jesus Cristo. Essa perfeição não é um objetivo distante, mas uma promessa viva que se realiza ao retornar ao caminho da obediência. Cada passo de retorno faz parte do testemunho que Deus usará para tocar outras pessoas, pois aquilo que o inimigo tentou usar para parar, Deus transforma em uma base firme. A ferida não marca o fim da história, e sim o começo de uma narrativa redimida que influenciará outros que também se sentiram afastados. Voltar não significa reviver o passado, mas construir o futuro com uma profundidade que só a dor pode oferecer. Nesse retorno, a igreja deixa de ser apenas um local de encontro, tornando-se a oficina onde o mestre reconstrói, o altar onde o fogo se reacende, o corpo no qual o chamado ressurge cheio de força. O tempo de distância chegou ao fim. O Pai continua esperando. A missão permanece intacta. E o céu está pronto para reabrir o livro do seu destino. Pois, quando um escolhido volta, não restaura apenas seu caminho, mas reativa o poder estagnado, fazendo o reino avançar por completo.